Deixa eu pegar aqui o próximo jogador. Esse eu não sei falar. É Roaner, né? Não sei, Joner, Chaves. Joner Chaves. Você Joner, fez pode um escrever vídeo, com né? E. Sobre ele, Eu né? fiz e já fechou ou não? Como que tá a situação dele? Agora eu tô meio perdido. Tem tanto jogador fechando que eu tô meio. Neto, né, do SCB, disse que ele já está aqui, já tá em Salvador. Já tá em Salvador. Tá É, em Salvador, já fez exames. o nome dele é fácil de falar. Vocês vão. Joner Chaves. Joner Chaves. Joner John, Chaves. Joner fala Chaves. Juaner. Juaner Chaves. Eu Não, falava assim. Joner Chaves. Oi. não precisa nem forçar seu espanhol, não, Souza. Pode ficar de boa aí. Esse nome Eu mal sei bem o normal. português. Mas o Johnny Chaves, isso aí, trabalhou com o Renato Paiva e ele cresceu mesmo com o jogador. Ele virou um profissional, assim, de um dos melhores laterais esquerdos do futebol equatoriano por causa do Paiva. Então, há muita confiança do Paiva nele e nele no Paiva. Então, aí sim há uma relação muito boa e ele sabe o que esperar do Johnny Chaves, né? Um garoto que desde a época das canteiras do Independente Del Valle, quando esse time, as canteiras do Independente Del Valle é maravilhosa, né? Tipo, ela, ela, ela é a base da seleção equatoriana, né? Que foi para a Copa do Mundo. E tem muito jogador vindo ainda. E você pode preparar que tem muito jogador equatoriano aí que vai pisar no solo brasileiro em breve, em muitos das canteiras do Independente Del Valle. Então o Johnny já era uma das figuras, já muito na Sub-20, na Libertadores Sub-20, que o Independente ganha do River Plate na final, o Johnny era reserva, né? E depois, na seguinte, na categoria seguinte, né, no ano seguinte, ele já foi titulado sub-20. Aí falou, e agora é o ano dele. Só que foi tão rápido, né, esse crescimento de Johnny Chaves como profissional, que o Renato Paiva já trouxe ele para o time principal e começou a usar ele, e ele virou titular no final de 2021, já nas finais ele era o titular absoluto da lateral esquerda, né, da ala esquerda, né, porque o Independente joga com alas, né, jogava com alas, né, com três zagueiros e alas, e o Johnny Chaves fazia esse corredor. Por que o Paiva foi atrás do Johnny Chaves? Primeiro, porque o sistema do Renato Paiva precisa muito dos laterais. Os laterais, alas, eles fecham uma linha de 5, pra você ter uma ideia, então eles têm que voltar para defender, e atacam com pontas. Eu fui um jogo do Independente do Vale aqui, eu fui um jogo aqui no Independência, do América Independente do Vale, a Libertadores, para ver esses mecanismos em campo, em loco, né, para ver no estádio, porque uma coisa é você assistir na televisão, outra coisa é assistir no estádio. E como era muito bem ensaiado, né, como era bonito de ver esses mecanismos, essas associações dos laterais, eles apoiando como ponta, depois de voltando uma linha de 5. E o Johnny Chaves, ele consegue fazer os dois. Ele consegue atacar como um ponta, usando o corredor e até a linha de fundo, né? Cruza muito bem. Então, é um lateral tradicional, né? Com isso. Tem potência física e tem muita resistência. Apesar que esse sistema faz com que ele corra o tempo inteiro, então tem que ter um preparo de Cafu da vida, senão não aguenta, né? Ele é um jogador que se destacou nesse sentido, porque ele aguentava quase 90 minutos dessa intensidade. Então, é um jogador que eu já indico no meu canal há muito tempo, me surpreendeu a ascensão dele, como ele evoluiu rápido. Teve uma lesão em 2022, foi no início de 2022, teve uma lesão. Ele até disputaria, talvez, o Sub-20 da Libertadores. Olha, ele é tão jovem que ele ia disputar o Sub-20 ainda da Libertadores. E o Independente ia usar ele, né? Só que ele se machucou, então ele nem começou, nem a temporada equatoriana, a pré-temporada, ele perdeu boa parte dela, e isso dificultou um pouquinho ele engrenar. Mas no final já de 2022, o Johnny Chaves estava de novo jogando muita bola, né? E eu te falo que eu também, junto com o Nicolás Acevedo, foi muito bem no mercado, mas aí é dedo do Paiva. Aí o Renato Paiva com certeza tem o dedo dele com relação a essa contratação, porque o Acevedo é do Grupo City já.
Quer dizer, o Grupo City já tinha, né, já tem um jogador ali, né, restava saber se agradava o Renato Paiva ou não. Mas o Nicolas Acevedo é tão bom que vai agradar qualquer técnico. Qualquer técnico do futebol brasileiro vai gostar da contratação do Nicolas Acevedo. Mas não, o Johnny Chaves sim é uma escolha do Renato Paiva. E por isso que eu vejo que ele vai ajudar muito nesse sistema do... Eu até falei na época que o Renato Paiva chegou, falei assim, gente, tem que ver um lateral aí. Será que os laterais do Bahia aguentam o que o Renato Paiva quer? Se não aguentar, ele vai ter que ir no mercado. E aí ele já foi no mercado. Ele já foi no mercado e pegou um lateral esquerdo de confiança dele e que faça bem essas funções que ele tanto pede em campo. É importantíssimo, gente. Lateral, pro esquema do Renato Paiva, ala é importantíssimo. Zagueiro, volante e laterais. Alas, né? Esses são importantes. O resto, ele vai adaptando, vai trocando, né? Mas o volante, por causa da saída de bola, os 3 zagueiros têm que ter saída de bola também, e os laterais para dar amplitude. São eles que dão amplitude. São eles que vão atacar, vão ser aquele elemento surpresa pelos corredores, e eles também vão defender aqui numa linha de 5. Então, essas são posições fundamentais para o esquema dele dar certo. E assim, analisando... Desculpa, Souza. Analisando ele com o Bahia, né? Que é o Bahia, que é o lateral esquerdo do time. O que eu posso dizer é o seguinte: Bahia tem muitas falhas defensivas. A gente sofreu muito gols virando de uma ponta para outra. Pegava ele. Isso aconteceu na época com o Nino, mas tudo bem que o Nino era baixinho, mas ele é mais alto do que Nino. Quando tinha essa inversão, a gente tomava gol de cabeça. Então ele não apoiava legal a zaga. Ele tinha esse problema. O que eu gostava dele, ele tinha um porte legal, porque na hora do corpo a corpo ele conseguia vencer alguns duelos. Ofensivamente é até que interessante. Aí talvez você ouvindo o que eu estou dizendo, você fala, não, Chaves é melhor. A recomposição dele é boa, né? O poder de bote, de marcação, ainda pode evoluir. Por isso, talvez, que ele não tenha ainda se titulado da seleção equatoriana, né? Essa defesa dele pode melhorar. É aquela técnica para dar o bote, a técnica para se antecipar, né? Mas a recomposição dele é muito boa, né? Ele foi se ajustando e foi melhorando muito. Mas o principal dele é a parte ofensiva, né? Agora, essa bola nas costas aí que você estava comentando aí, que o Bahia acabou tomando muitos gols, isso tudo depende do meio de campo e lá ataque lá na frente. Se eles fizerem bem quando eles perderem a bola, se eles fizerem aquela marcação-pressão, né, e pressionar o portador da bola, o lateral fica mais tranquilo para voltar, porque o Bahia vai dificultar a saída ali e esses contra-ataques. Então, essa é a importância de você fazer uma boa pré-temporada, bons treinos com o Renato Paiva, porque esses mecanismos todos vão ser treinados lá. Então, é importante para o meio de campo fazer essa marcação para que o Johnny Chaves tenha um tempo suficiente para recompor e senão, vai ser calça curta o tempo inteiro. Você tinha que ver os jogos do Renato Paiva do Nebenevai quando ele chegou. Teve um jogo que foi 4-4. Eu acho que foi com a Liga de Quito. Não foi a Liga de Quito, não. Eu vou nem lembrar qual o jogo que ele fez 4-4, mas foi assim, o Independente até saiu perdendo, né? Mas ele correu atrás, muito, por isso o time adversário encaixou certinho com as transições rápidas, o Independente perdeu a noção, depois foi correr atrás. Então, aos poucos, o Renato Paiva foi acertando esse tipo de marcação. Entende? Eu não sei se vai acontecer aqui, eu espero que, porque a torcida do Bahia não vai ter paciência, né? Será que vai ter? Se no primeiro jogo... O primeiro jogo, a semana passada, né? O Bahia ganhou de 1-0 do Itabuna, um jogo treino. A maioria da torcida já pegou ar. Já queria que goleasse o Itabuna. Não dá. A gente não sabe, o Itabuna também está treinando. Talvez até mais tempo do que o Bahia. Aí são todos jogadores novos no Bahia, tem essa... Mesmo são jogadores bons, são novos, né? Em conjunto, né? Falando, né? Demora para dar uma engrenagem, assim, as peças estão novas, chegando ainda. Tem muito jogador para chegar ainda também, então... Amanhã teremos um outro jogo treino, contra o Sergipe, no Pituaço.
Que horas? Vou tentar assistir isso aí. Não, ele não vai transmitir, não. Ele falou que vai ser interno mesmo. Ah, tá. Ele falou que não vai transmitir, até porque tem jogadores irregulares ainda, né? Esperando regularização, e tem aquela coisa mais fechada. Então, nem tem um grupo inteiro para trabalhar ainda. Complicado também. O Bruno, então é o seguinte, podemos dizer que o Chaves, né? Chaves, vou dizer Chaves, né? Chaves. É um jogador que é indicado por Bruno, né? No caso, já jogou com o mesmo. Dizer que foi ele que foi indicar esse atleta para o Bahia. O Paiva, né? Paiva tem indicado, né? O Paiva tem indicado o Chaves. Sim, isso aí com certeza é. Se falaram que não, estão mentindo aí, porque o Paiva foi o que deu a confiança e foi que botou o time ele como titular do Independente. Foi o Paiva. Então, ele é grande responsável para dar essa confiança e para o Johnny Chaves ser um dos melhores laterais esquerdos do futebol equatoriano.